Lara. Eu sou a Mariane. E eu sou a Lana. O assunto de hoje é sobre o processo de municipalização de trânsito em Hidrolândia. E esse é o podcast dos alunos do 9º ano tarde. E como convidado temos o diretor de trânsito, João Hilton. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição de vocês para responder as perguntas sobre esse processo de municipalização, sobre mais alguns avanços que a gente já está fazendo pós-municipalização. Certo. Bom, como primeira pergunta, o que seria o processo de municipalização do trânsito? Olha, municipalização do trânsito, ele ocorreu, o presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1996, ele municipalizou o trânsito. O que é que isso é na prática? Ele passou a responsabilidade federal para os municípios. Porém, essa demora toda, por uma questão cultural, por uma questão estrutural dos municípios, isso tem acontecido muito devagar. Para você ter ideia, dos 184 municípios cearenses, nós somos o número 63, que foi o último a ser municipalizado, aqui ao ano passado, E o processo de municipalização em si, que a gente fala, que nós já estamos além disso agora, para o município fazer isso, a gente entra com um órgão do DETRAN, que é o CETRAN, leva toda a documentação para lá, que a documentação tem que ter já a estrutura feita mínima, que é o concurso e os seus profissionais, uma sede, com as unidades de engenharia, fiscalização, estatística, tem que ter veículo caracterizado, tanto moto como carro, como Hidrolândia temos aqui, já fizemos nesse processo, temos 2 motos e um carro para esse processo. E a criação de leis, como a lei da Jari, o uniforme dos agentes tem que estar completo. Esse é o primeiro passo para a gente fazer a municipalização. Depois disso é que vem as outras coisas, que são os convênios com o DETRAN, o convênio com a polícia, o convênio com os Correios, o convênio com o DENATRAN. Então tudo isso é um passo a passo e digamos que bem complexo. Eu acho que isso torna até uma certa dificuldade para os municípios municipalizarem hoje por essa questão, porque é uma coisa complexa. É uma reunião de documentação muito grande para você iniciar o processo de fiscalização. Mas esse processo de municipalização, nós já passamos por ele. Depois dele veio o processo educativo. Nós passamos aí também 6 meses de setembro, iniciamos em setembro, e viemos setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, e agora até março nós estávamos só educando. É um processo que o próprio CETRAN, exige que a gente faça nesse primeiro momento, nessas cidades, como eu falei, para uma quebra de cultura, e ensinar a população aí detalhes mínimos para se seguir aí com o processo agora de fiscalização. Eu queria saber quais as principais dificuldades na implantação. Olha, a principal dificuldade da implantação é financeira. Financeira porque, como eu falei, você precisa ter veículo comprado, Você precisa ter concurso feito, Você precisa dos profissionais estarem, além do concurso, com o curso feito. Você precisa da estrutura de sede, tanto do setor de trânsito, como da JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. Então, tudo isso requer, e sem falar nos outros computadores, impressoras, tudo isso tem que estar montado para que você receba uma comissão do CETRAN que venha avaliar se o município está apto a fiscalizar o seu trânsito. Sim, porque as pessoas são resistentes em respeitar as leis de trânsito? Olha, por uma questão cultural,
e como eu falei agora há pouco ali na sala, isso precisa vir lá da infância, né? Eu acho que falta muito debate, eu acho que falta muita conversa entre a sociedade e os setores, para que isso seja, que não tenha essa resistência na hora das pessoas entenderem que, assim, veja bem, a gente estuda, eu não sei aqui precisamente a quantidade de anos para a gente chegar, né, a ser um profissional lá, quer dizer, que estudar não para esse processo educativo, mas para tirar uma habilitação as pessoas têm resistência, né? Para botar um capacete as pessoas têm resistência, sendo que como eu falei, no processo educativo aí você estuda tanto para você ir ganhar dinheiro, e por que você não estuda ali, por que você não se movimenta para você salvar a sua própria vida, por que você não tem esses cuidados de você salvar a sua vida e a vida do próximo? Então eu acho que as pessoas têm essa resistência e por uma questão assim das pessoas ficarem apontando a dificuldade, fulano bota o capacete, eu não vou botar porque fulano não bota, eu não vou botar porque o cara mais rico da cidade não bota. Então as pessoas vão se baseando por esse tipo de coisa, e não é bem por aí, né? Eu acho que você nunca perde por fazer o correto na sua vida, em tudo que você for fazer, você não perde por fazer o correto, você seguir uma lei. Quando você não segue uma lei, você está cometendo um crime. Então, essa lei existe, a lei de trânsito existe, ela é para ser seguida, e aqui em Hidrolândia vamos fiscalizar e vamos punir aqueles que não seguem a lei. E assim, eu sempre falo que a pior punição, né, às vezes não é a nossa, que a nossa você vai lá e paga, e às vezes a pior punição é você perder sua vida, ou você ficar paraplégico, né, e passar a ter consequências para o resto da vida, como é o caso desse acidente que aconteceu, que comentamos agora há pouco na sala, que a família já está pedindo, né, alguns aparelhagem para poder manter ele como um paraplégico, precisa de um monte de acessórios para seguir ali uma vida mais ou menos próximo do conforto do que as outras têm. A que acidente você se refere? Ao acidente que ocorreu aí há cerca de uma semana atrás, né, de um rapaz, né, que vinha numa motocicleta embriagado, né, e quando você bebe e conduz qualquer tipo de veículo, você perde completamente ali noção, você perde completamente ali uma parte da sua visão, fica comprometida e você não vê numa determinada distância um obstáculo, e ele colidiu com um poste, né, e foi bem atendido, foi resgatado pelo SAMU, mas porém não foi suficiente, que a lesão dele tanto foi na coluna como foi no cérebro, e por isso aí ele tem, eu não vou dizer que 100% que ele já está paraplégico, ainda existe um mínimo de chance dele voltar a andar, mas a família já está procurando até, né, esse tipo de coisa, cadeira de roda, fralda, colchão de casca de uva, acho um colchão especial lá para que ele venha, né, como eu falei, um mínimo de conforto para uma pessoa que vai ficar paraplégica. Segundo a OMS, né, em 2012, 15% das mortes mundiais decorrentes de acidente de trânsito era relacionado ao álcool. Sim, né? E eu não tenho aqui para você números que eu poderia falar muito bem aqui de Hidrolândia especificamente, mas a gente tem os dados, porque você sabe pela rua, pelos comentários, né, que um grande volume aqui de acidente é por conta do álcool, né? E eu falo isso aqui de Hidrolândia, que as pessoas têm veículo e passa a semana inteira com ele guardado de segunda a sexta, e ele tira final de semana, só sábado e domingo, para ele beber para sair com aquele veículo para beber. É totalmente o contrário, né? E assim, e a lei brasileira é uma das mais rigorosas, né? Por exemplo, da punição para quem, por exemplo, hoje é tolerância zero. No Brasil é tolerância zero para quem bebe e vai conduzir. É um crime, né? Uma pessoa no volante,
embriagado é prisão, ele vai preso, né? Então, assim, no Brasil é um dos mais severos em relação a esse tipo de fiscalização e é o tipo de punição. Porém, aqui ainda tem essa cultura, né? Como eu falei para vocês, nós ainda não estamos em alguns pontos 100%, estamos engateando porque estamos há menos de um mês fiscalizando o trânsito. Os primeiros lotes de multa, nós estamos na 3ª semana, né? Que inclusive hoje foi mais um lote de multa enviado ao Detran, que a gente manda uma vez por semana. Então, a questão da embriaguez e... O número de autuações? Nós estamos numa média de 40 por semana, né? Fazendo o mínimo, mais educando do que autuando. Porque assim, o processo educativo no trânsito ele é permanente. Como eu falei, isso aqui que estamos hoje aqui é muito importante e que isso que as escolas até copiem para que, como o Paulo falou, né? E eu falei isso já numa entrevista, numa palestra na escola profissionalizante, né, na Francisca Maura, eu disse, olha, quando eu estava terminando a palestra, a pessoa me perguntou, João, parte dos alunos estavam completamente fora do contexto ali, não estavam ouvindo direito. Eu disse, olha, mas se eu tiver atingido aqui 5% de quem veio, eu estou satisfeito. Porque é assim, se de 100 eu conseguir 5, eu vou fazer outra, eu vou conseguir mais 5, e daqui a pouco eu vou conseguir que essa informação chegue a todo mundo, e a gente vai ter menos acidente, a gente vai ter menos morte, né? E uma sugestão até que eu falo também, voltando à sua pergunta, né? É que copie algumas situações da cidade grande, que assim, num grupo de jovem, né? Você ali no meio, o motorista da rodada, né? Para que o cara que está ali naquele momento de bebedeira, um deles não vai ingerir álcool ali, e para ir para casa, para chegar seguro, que esse cara vai conduzindo o veículo, né? Que normalmente isso não acontece na prática. Se sai os 5 para beber, e todo mundo enche a cara, e quando volta para casa, põe a vida deles e a vida dos outros que estão ali trafegando, né, naquela rua, naquela estrada, em risco, né? Então, infelizmente, é um dado ainda muito alarmante a questão de ingerir bebida e sair conduzindo veículo. É triste, né? Mas é uma realidade que eu acho que ao decorrer dos anos aí, esse processo educativo e que isso vem inserido cada vez mais nas escolas, a gente vem a vencer e vem diminuir e reduzir esses números de acidentes. A questão da conscientização, você falou da municipalização, só para a gente situar aqui direitinho. Falou do que aconteceu e já falou das autuações que você enviado, né? Qual é o procedimento para o Luiz Otávio ser, por exemplo, multado? Imediatamente a primeira vez você falou da parte educativa, queria que você explicasse como é que é feito a questão quando é que a multa vai? Pronto. Em outras palavras. Como eu lhe falei, pela questão cultural, o nosso processo educativo que a gente fez, do passo a passo lá, municipalizamos, né? E fomos inseridos no Sistema Nacional de Trânsito. Pronto, finalizou o processo de municipalização. Entramos na fase de convênios, conveniamos com o Detran, conveniamos com os Correios, conveniamos com a Polícia Militar, conveniamos com os bancos, porque o ciclo da multa, ele acontece assim, ele vai, a multa, você é autuado, eu vou botar no sistema do Detran, o sistema do Detran manda para a gráfica manda para o Correio, né? E quando chega na casa do autuado, ele vai para o banco pagar, tem que ter o código de barra. Então o ciclo da multa ele mais ou menos precisa nós aqui, o órgão fiscalizador, do Detran, do Correio e do banco, né? E aí conveniamos e fizemos o processo educativo de 6 meses. Aí, educando sem multa. Era uma multazinha educativa. Eu preenchia um papel e lhe dava o valor daquela multa. Se você tivesse sem um capacete, falava para você lá qual era aquele valor e entregava para o cara ir lá no setor e dizer, não, você não está sendo multado, é só uma multa educativa. Mas logo mais estaremos multando para valer.
E assim, e hoje, eu acho que as pessoas estão ainda acreditando, e aí foi feito todo esse processo com lives, e eram feitos, né? Lá, olha, no dia tal, nós vamos iniciar o processo educativo, fazia sorteio de capacete para dar um incentivo também às pessoas a usarem o capacete. Teve vídeos explicando como é que é o centro de Hidrolândia ali, né? Onde pode estacionar, onde não pode, onde é contramão, onde não pode. Então isso, se você entrar até na página da prefeitura ou no nosso Instagram, tá lá, né, esses vídeos para você ver. E quando há 3 semanas atrás, eu acho que no dia 20, nós começamos o processo mesmo de autuar, né? As pessoas, então assim, mais ainda está tendo educativo nesse processo, né? Há algumas pessoas que vêm lá do interior, que não tem conhecimento, e você vai conversa com ele, né? Agora, como é que acontece? Quando eu encontro uma pessoa na contramão, e eu peço ele para parar, e ele voltar e explico, e ele não quer ouvir a gente, a autuação é feita, né? Uma contramão, ela é uma gravíssima, ela é R$298, né? Essa multa, né? O estacionamento também, algumas pessoas insistem em estacionar em desacordo com a sinalização. Também nós espera um pouco, se a pessoa não chegar, é feita a autuação, né? Então, nós estamos aqui seguindo 5 itens iniciais, que isso vai depender de cada momento. Nós temos o mesmo sistema do Detran e nós podemos fazer todas as multas que o Detran faz, né? Então vai depender daquela pessoa, de como ela vai se comportar, né? Nós temos já o depósito de veículos, que também alguns veículos vão ser removidos do depósito, simplesmente pela desobediência, né? Nós estamos com alguns já lá presos, né? E aconteceu da prisão, foi da seguinte forma: o cara vinha menor de idade, com a moto com a descarga adulterada, o veículo sem placa e sem o capacete, e um fator determinante: abusado. Então assim, o veículo dele lá está preso, só sai agora com ele emplacando o veículo, fazendo todos os procedimentos que devem ser feitos para poder retirar um veículo, que o procedimento é bem puxado. Então tá lá. Hoje nós fizemos mais uma apreensão de uma pessoa sem o capacete, com a descarga adulterada e sem placa. Então assim, a pessoa podendo estar ali, se está em desacordo com algumas coisas, mas faça o mínimo, né? Então assim, esse é o processo da multa, esse é o processo. Você está sem capacete, se você passou também por uma blitz e não parou, ou tentou furar, infelizmente a gente pegando só a placa é o suficiente para a gente fazer a autuação. Certo. Dentro desse leque de legalidade, qual foi assim, os aspectos que vocês realmente estão cobrando? Porque se fosse cobrar tudo mesmo, desde a questão de carteira, a questão de moto, né, atrasado, qual desses itens principais está sendo cobrado nesse momento de implantação, e se ele vai se estender, por exemplo, até o momento de cobrar, por exemplo, a habilitação, o veículo em dia, ou se não, para em algum momento? Olha, por exemplo, em um acidente, né? Vamos supor que no momento de um acidente, o mínimo que você vai exigir ali no local, além de primeiramente socorrer, né, é exigir a habilitação e o documento dos veículos, até para poder você preencher um documento chamado croquis, para você ver quem tem direito, né? Que alguém vai exigir. Se a sua moto for mais amassada do que a do outro, você vai exigir que ele pague. Então precisa que você exija os documentos naquela situação, a habilitação e o documento do veículo. Então quando você se envolve num acidente, que você está nessas condições aí, sem a habilitação e com o veículo atrasado, né? Aí não tem como, aí é feito tudo. Não tem como. A não ser que algumas pessoas, como é um acidente leve e que o setor de trânsito não chegue a tempo, as pessoas normalmente levam seus veículos, mas quem deixa ali vai exigir algo.
Então aí é onde a gente entra e vai fazer esse documento para que você procure os direitos que você tem. Exige que a pessoa faça o reparo no seu veículo. Bom, para a gente finalizar, você gostaria de deixar algum recado aos nossos telespectadores? Gente, assim, olha, eu poderia ficar falando aqui a tarde inteira, porque assim, falar em salvar vidas a gente, né, tá renascendo, né? Então, quando eu assumi o trânsito em Hidrolândia em 2017, e eu prometi para quem estava lá há 15 anos, né, depois do concurso feito, eu disse, olha, eu só saio daqui quando eu municipalizar o trânsito de Hidrolândia, quando eu botar para valer isso aqui, né? Quem está em casa, algumas pessoas, né, não sei quem vai ver, mas vai achar que isso aqui, então foi esse, não vou usar até como expressão, esse cara lá que fez isso, né? Porque assim, eu já estou sendo, até ameaça já tem contra a gente, né? Então assim, a gente já tem até BO feito de ameaça, né? Mas mal essas pessoas sabem que a gente está com o único propósito que é salvar vidas. Então, o meu recado que eu deixo é que as pessoas sigam as leis de trânsito, né? Siga usando o capacete, não se deixe levar pelo vizinho, pelo amigo rico que acha que tem dinheiro para pagar a multa, né? Mas assim, e falar que a lei ela é para todos, a punição é para alguns, é para aqueles que insistem em não obedecer, né? Mas o nosso trabalho ele vai continuar, nós vamos continuar fiscalizando, vai ser num passo a passo, né? Vai ser educando principalmente, né? Se você tem uma crescente muito grande, se você pegar aqui Hidrolândia em 10 anos, nós crescemos 200% a quantidade de veículos. Então você precisa fazer alguma coisa, você precisa mudar os hábitos, né? Você está na frente da sua casa lá há pouco tempo, você entrava com uma bicicleta, agora tem um carro na frente, né? Você tem que entender que ali tem uma garagem, você tem que entender que a esquina, que a gente protege a vida e protege até o veículo das pessoas, o setor de trânsito está para isso. Quando eu peço para um estacionamento ele ser a 5 metros da esquina, ele ali não está protegendo a vida, mas está protegendo o seu veículo. Se você botar o veículo bem na esquina, pode vir um caminhão grande e simplesmente pegar a frente do seu veículo, a traseira, e lhe dar um prejuízo. Então, nós protegemos a vida e protegemos também os bens das pessoas, né, que são os seus veículos. Então, eu peço, né, aqui principalmente aos adolescentes, adorei estar aqui com vocês, né, jovens com esse pensamento, né, aqui, como é que é? Papo da hora, né? Isso é uma linguagem bem jovem, né? E que essa linguagem chegue mesmo, essa fala chegue aos jovens e que, olha, como eu falei para vocês aqui antes, eu vou repetir, né? Que levantar pneu não tem nada de engraçado nisso, né? Eu acho que tem sim para profissionais habilitados e bem habilitados para fazer isso, né? Que eles não fazem de qualquer jeito, eles treinam muito para fazer isso, né? Então, quando você empina um pneu na rua, você bota a sua vida, a vida do seu garoto, que pode ser a namorada, né? E a vida de outras pessoas, e coloca em risco também o veículo de alguém que vem ali, que está trafegando. Então, o meu pedido é que as pessoas protejam a vida, que as pessoas cada vez mais cuidem da vida, que é o nosso bem maior. E quando você obedece às leis de trânsito, você está fazendo bem para você, está salvando a sua vida, está salvando a vida do próximo. Obrigado, meu jovem. Obrigado mesmo pela participação. Assim, acho que pelas meninas, eu acho que esse momento é muito bom. Que é o primeiro, você viu que elas estão meio tímidas, mas é uma semente que você está plantando. Eu agradeço demais você ter começado. A gente tem tendência a melhorar e a aumentar, e você vai ser também precursor nisso. Essa ideia de você dizer que está seguindo a lei, está sendo ameaçado por seguir a lei, eu acho que isso não desrespeita aí. Você ser ameaçado por fazer seu trabalho bem feito a gente... é o contrário da... É como fazer o certo é um ato de resistência. Pois é. Exatamente, sabe? Mas assim, a gente não desiste, né?
A gente vai seguir com esse plano, tem que seguir, tem que fazer valer a lei, né? E que as pessoas comecem a entender, gente, como eu falei bem no início aqui, a gente não perde nada por fazer o certo em tudo na vida da gente. Pode demorar o tempo que for, mas o certo é o certo, sempre vai ser o certo. Então, a gente seguindo assim, a gente vai colher só bons frutos, viu? E Paulo, eu quem agradeço pelo convite, viu? Agradeço aqui também a escola, a gestora da escola que está aqui, né? Pelo convite, e que espero toda vez que precisar de mim, né? Que precisar do setor de educação, que a gente tem esse setor de educação dentro do processo lá que eu falei de municipalização, que respondi para vocês, tem lá a unidade de educação, que é exatamente para isso, né? E fico também à disposição lá no setor de trânsito, tem lá o setor de educação para o trânsito, que quando quiserem visitar, nós estamos agora no endereço, num prédio bem bacana, fica ali do lado do fórum, na Avenida Cláudio Camelo Timbó, viu? Podem ficar à vontade, criem grupos para ir visitar e vão ser bem recebidos assim como eu fui aqui. Muito obrigado e boa tarde a todos.